Bom dia a todos. Bom, a minha aula é a resposta, ou se não, o complemento à aula do Sérgio Viriato, que foi sobre oração. Ela, na verdade, é um complemento, não é que uma completa a outra, mas uma conversa com a outra, assim. Então, ela não é necessariamente uma continuação ou algo assim. E está fazendo microfonia. Tá? Mas enfim, então eu vou continuar o capítulo, conversando sobre o capítulo de oração do livro do Henry Nouwen, tá? Só para contextualizar então um pouco. O Sérgio falou, lembrando um pouquinho, eu vou passar por aqui, mas ele lembrou um pouco dos dois tipos de oração que eles falam, que é a oração da mente, né? Que o Henry Nouwen fala, que é a oração da mente, e a oração do coração. O Sérgio já falou sobre isso, eu vou só relembrar um pouquinho, e aí eu vou passar a falar sobre o papel da oração no caminho do coração, né, dentro do contexto do livro, e um pouco sobre as dificuldades da oração, e especificamente dessa oração que ele propõe aqui no dia a dia nosso. Tá? E então, como o tema é oração, acho que eu vou começar fazendo uma para iniciar. Senhor, acalma o nosso coração e acalma a nossa mente, a nossa cabeça, assim, para que a gente possa entender um pouco mais da Tua vontade e se aproximar um pouco mais de Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Obrigado por esse dia, obrigado pela igreja, por esse espaço, e que Teu Espírito caminhe livremente aqui, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Essa foi meio que uma oração da mente, assim, um pouco mais racional, não sei. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a continuidade da oração. Antes de mais nada, o que eu pensei, na hora que eu estava escrevendo a aula, separando os elementos da aula, me veio à mente assim, que eu estava muito focado em ver oração, estava procurando referência de oração, o que Jesus falou sobre oração, e quem que escreveu sobre oração, e o Richard Foster falou isso, e fulano falou aquilo outro e tudo mais. Até uma hora que eu parei um pouco e vi que o livro não chama o caminho da oração, o livro chama o caminho do coração. E, no fundo, a oração é uma das formas que o Henry Nouwen coloca para a gente atingir esse objetivo principal, que é impedir que o mundo nos molde e que a gente encontre de fato esse relacionamento com Deus através do nosso coração. Então eu deixei de focar tanto na oração, a gente vai falar da oração aqui, mas eu deixei de focar tanto e ficar prestando tanta atenção na oração, pela oração, e enxergar a oração nesse contexto que o livro propõe, que é o contexto do caminho do coração e desse reencontro, desse encontro com Deus. E para mim, o processo que o Henry Nouwen coloca no livro, ele é muito lógico. Você tem, inclusive na ordem dos capítulos que estão dispostos, né? A ordem é a solidão, depois o silêncio e depois a oração. A gente inverteu um pouco essa ordem na aula, né? No calendário, por outros motivos, por questão de agenda. Mas esse caminho do coração e esse caminho de encontro com Deus, ele funciona individualmente, mas eles são três formas, né, independentes, mas para mim parece lógico que o silêncio, né, a solidão nossa, ela é um requisito para que a gente encontre o silêncio necessário, que também é um requisito para que a gente faça a oração ou entre em contato com Deus e comece esse relacionamento com Deus. Então me parece lógico o processo e não os itens individualizados. Então eu tentei enxergar a oração dentro desse contexto de solidão, silêncio e oração, buscando o fim maior que o Henry Nouwen coloca,
que é impedir que o mundo nos molde e nos afaste da comunhão com Deus. Então, o objetivo é o reencontro nosso com Deus. Então, assim, voltando, né, dentro desse raciocínio, voltando para a oração, assim, é possível orar em meio a uma multidão com barulho? Sim. É possível orar quando você está trabalhando ou dirigindo um carro ou no metrô? Não? Sim. É possível você executar, você ter comunhão com Deus num ambiente extremamente barulhento? Sim, é possível. Mas a proposta, então, aqui, não é uma receita sobre oração, ou seja, esse é o jeito certo, o jeito A, o jeito B de orar, mas a proposta da oração no contexto do caminho. Tá? E é nisso que eu vou focar o raciocínio. E aí, eu vou retomar um pouquinho o que o Sérgio falou sobre a oração da mente e a oração do coração, só para a gente voltar e se contextualizar aqui. A oração da mente é aquela oração com foco na minha necessidade, né? Ou se não, aquela oração que, pelo menos a forma com que eu li, né? Não estou sendo literal no que o Noen falou, mas aquela necessidade de compreender, necessidade de entender e de dialogar, né? É extremamente racional e de ser compreendido ou reconhecido. E é ambígua, na minha opinião, porque ao mesmo tempo que ela é egoísta, né, ela é centrada no eu, no meu diálogo com Deus ou no meu meditar, ela também é focada na minha necessidade, ou senão a minha resistência em encontrar comigo mesmo. Então existe essa ambiguidade do egoísmo da oração na mente com essa história de eu não querer de fato me entender e me conectar comigo mesmo e depois com Deus. Mas enfim. E a oração da mente, o Noen lista, né, o diálogo ou o monólogo com Deus. Então eu fico falando e pedindo. E Deus não responde, né, ele não fala de volta comigo. Ele fala naquela meditação, ou esquadrinhar de Deus, né, então eu vou ficar pensando em Deus e pensando em Deus para entendê-lo e me elevar. E aí eu tomei a liberdade de adicionar uma terceira oração da mente, que é a oração de falar com os outros. Então é aquela oração que eu uso para mostrar que eu tenho um conhecimento e um vocabulário extenso, alguma coisa assim. Então, quando eu oro para mostrar a minha sabedoria e mostrar o meu conhecimento, eu acho que é uma oração da mente também. Que é o uso da oração como instrumento, né, pode ser um instrumento de repreensão, por exemplo. Então, pessoas que dão recados através da oração. Pode ser um instrumento de autopromoção e assim por diante. Então, eu também qualifico isso como uma oração da mente, ou seja, uma oração que não está menos conectada com Deus e mais conectada com o que a gente está vivendo. E a oração, e aí eu achei interessante que a oração da mente, para mim, é aquela oração em que a gente quer dominar a arte de orar. Então, eu quero exercer um domínio sobre a arte da oração, seja ela atendendo ao objetivo que for. E o Richard Foster, ele escreve uma coisa interessante no livro sobre a oração dele, que é: quem pode dominar algo no qual o principal objetivo é ser dominado? Então, eu acho que quem pode dominar algo cujo principal objetivo é ser dominado. Então, o objetivo da oração é você ser dominado por Deus, você entrar em comunhão com Deus. Então, como é que você vai dominar essa arte racionalmente? Não é algo muito possível. E aí que eu achei interessante essa diferenciação entre a oração da mente e a oração do coração, que é a oração que os pais do deserto incentivavam e que deriva, né, e busca atingir esse estado de comunhão completa com Deus. E essa comunhão completa com Deus, né, atingir esse estágio de contato com Deus, passa por um contato comigo mesmo. E aí que entra a ideia da oração da mente, do coração.
Eu uso a mente como um instrumento para chegar no meu coração e para começar a me entender melhor e me expor um pouco mais, a tal ponto em que eu estou completamente nu diante de Deus e todas as minhas feridas e meus problemas e problemas dos outros também estão expostos. Tem num outro livro, também sobre os pais do deserto, justificando, né, e contextualizando um pouco, tem uma citação de Pascal, que ele fala que toda a tragédia do ser humano principia do fato dele não conseguir mais permanecer sozinho em seu quarto. Então, progressivamente, nós estamos encontrando formas de não nos encontrar e de nos distrair de fato dessa comunhão conosco mesmo, e que ela leva à comunhão com Deus. E é justamente o rompimento com isso que os pais do deserto propunham, né, e que o Nouwen cita aqui. Essa posição de entrega e do uso da mente para atingir o coração, que deriva também do que o Sérgio já falou também, de quando você orar, entra no seu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai. Em outras palavras, fique sozinho, fique em silêncio e ore ao Pai que está no fundo do seu coração. Então essa é a diferença, só uma retomada do que isso tudo o Sérgio já falou na outra aula, mas é só uma retomada do que é essa diferenciação entre oração do coração e oração da mente. E a oração do coração é aquela que a gente vai se focar, tá? E a partir de agora eu começo a falar um pouco mais do que o Nouwen fala sobre a oração do coração, sobre como atingir essa oração do coração. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui na aula para dividir um pouco com vocês um sentimento que eu comecei a ter a partir desse momento do livro. É nessa hora do livro que o Nouwen começa a usar algumas expressões e fazer algumas citações que elas me causaram um pouco de desconforto. Eu comecei a ler alguns trechos, né, falando, e nesse momento, e eu vou citar aqui, né, a verdadeira prece, ela vai penetrar até a medula da nossa alma e não deixar nada intocado. Tente entrar na câmara do tesouro que existe em si e encontrará a câmara do tesouro do céu. Então, a prece do coração transforma todo o nosso ser em Cristo, né? São consequências ou são frases que eu me senti um pouco de dificuldade de me conectar. Elas pareceram muito assim, sabe, muito excelentes e sobremaneira elevadas para eu tomar como realidade para mim no meu dia a dia, né? E eu comecei a ficar um pouco, mas como é que eu vou entrar na câmara secreta do tesouro? Assim, que câmara é essa? Não que eu não saiba, assim, eu entendo qual é a metáfora, mas assim, que câmara de tesouro é essa que eu vou entrar e vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser uma epifania, alguma coisa assim. E eu fui ficando eu fui me distanciando, eu falei, o que é isso, né? Eu não vou chegar aí, ou então assim, eu não vou perceber isso. E aí eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, que chama Culpa e Graça, né, do Paul Tournier. E ele fala isso, ele cita um exemplo de que muitas vezes as pessoas que vão visitar os doentes e trazem palavras de consolo e tal, deixam o doente com mais culpa ainda por estar doente. Então eles falam, não, porque Deus vai te salvar e Deus está no controle, e o cara não se cura, e ele começa já, então tem alguma coisa muito errada comigo, além do que já está errado. E começa esse círculo de culpa e sofrimento que partiu de uma boa intenção, de uma pessoa que foi lá consolar a pessoa e falar, olha, Deus está comandando a sua vida e etc, e vai trazer a cura e tudo mais. E aí eu lembrei disso e falei, não, então eu não vou entrar nesse círculo eu não vou achar a câmara secreta do tesouro, espera um pouquinho, vamos dar um passo atrás. E eu acho que essa sensação de impotência não é o que
o Henry Nouwen quer criar aqui, né? Eu acho que ele quer focar e ele quer apresentar formas da gente encontrar essa comunhão maior com Deus, que ela pode acontecer na forma da entrada da sala do tesouro, mas ela pode acontecer de outras formas também, de formas mais particulares a nós mesmos. Então ela pode acontecer de uma forma, não sei, que o próprio processo de silêncio, o processo de oração, ele traz e transforma a gente de alguma forma que a gente só vai perceber depois. E aí, olhando para trás, a gente pode até falar que era a sala do tesouro. Mas, então eu quis focar mais no processo em si. Então, nas formas que o Henry Nouwen traz para a gente de se aproximar a Deus, e menos na consequência disso, e menos nas maravilhas que saem disso. Pois bem. E aí eu comecei a me focar na questão então da disciplina, que é aí que entra a minha parte da aula, que é a continuação. A disciplina da prática dessa oração do coração, ou seja, formas e não gosto de falar dica, mas formas de você praticar essa oração do coração e praticar uma oração que, mais do que um diálogo, é uma comunhão, é um momento de comunhão com Deus. E aí começam as definições de Nouwen sobre, de fato, o que são, né, o que nos leva a essa oração do coração. A primeira delas, que ele menciona, é então que a gente tenha... Bom, a disciplina é um dado, né, para tudo, tanto para a solidão quanto para o silêncio. E para a oração, a disciplina meio que é um pré-requisito fundamental. Se você não tiver um hábito e não desenvolver a sua rotina, fica muito difícil você desenvolver a prática da solidão, do silêncio e da oração. Mas, dada a disciplina, entram algumas sugestões do Henry Nouwen de como exercitar a oração do coração. A primeira que ele menciona são orações breves e muitas vezes repetitivas. Então, para fugir da distração que ele fala, né, da oração pensada, acho que para você forçar esse descolamento de sua mente sempre querer usar a palavra certa para conseguir o resultado X ou Y, ele sugere que você faça orações pequenas e muitas vezes repetitivas, que elas vão ajudar no processo da sua mente entrar em um modo um pouco mais natural, um pouco menos racional. Pelo menos foi assim que eu percebi essa instrução dele. Então, isso acaba sendo como um anseio seu. Você repete palavras simples, né? Ele usa algumas assim, tem misericórdia de mim, ou então, tem amor. Né? Sim. Exato. E mesmo tem essa parte também de fazer isso no seu dia a dia, mas no próprio exercício do silêncio, essa repetição de orações curtas e repetitivas mesmo. Isso me chamou a atenção porque eu sempre, né, na minha criação presbiteriana, né, a repetição ela não é muito bem vista. E né, o negócio da reza, de você repetir X vezes uma coisa ou X vezes outras, né? E para mim sempre o versículo, né, que também foi mencionado pelo Sérgio, orando não useis de vãs repetições, né? É bíblico isso. Mas eu acho que a gente foca muito na repetição e esquece do vã. E eu acho que o cerne desse versículo é o vão, não é a repetição. Então, a repetição dessas orações breves não se encaixam nesse versículo de Cristo, pois elas não são vãs, elas não são utilizadas com o intuito de encher tanto a Deus que ele vai se cansar da minha repetição e vai fazer o que eu estou pedindo, né? Não entendeu? Não é essa o objetivo da repetição. A repetição, então, ela é bem produtiva para fazer com que a gente entre nesse modo meditativo e nesse modo mais calmo, menos racional e mais emotivo da nossa oração. E ela é uma parte desse processo, né? Ela é um início, uma sugestão de
como começar a entrar nesse processo de oração do coração. Ela acaba sendo um exercício. O segundo ponto é a oração incessante. Esse foi o ponto que eu tive mais dificuldade no texto como um todo, que é o orar sem cessar. Que eu brinquei, a minha irmã, ela, quando não sabia ler, não sabia a diferença de um S2, ela perguntava: quem é esse tal de César? Quem é o César? Não é César, é cessar, né? Orai sem César. Não, orai sem cessar. Mas é isso, é a oração ininterrupta, a oração que não acaba. E aí o Henri Nouwen, aí sim ele menciona essa oração do monge russo, se eu não me engano, que caminhava repetindo a mesma oração sempre, 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 até o momento em que, de tanto repetir essa oração, os seus próprios passos já eram meio que uma amálgama dessa oração com o passo, com o batimento do coração, e ele atingia essa oração incessante que não terminava. Outra história dos pais do deserto, né, que ele conta assim, que era uma discussão que houve muito antes, há muito tempo, de como cumprir o orar sem cessar. E tinha uns monges que só oravam, eles não faziam absolutamente nada além de orar, para cumprir com o mandamento do orar sem cessar. E aí eles chegaram para um dos pais do deserto e ele falou: tá bom, mas quando você dorme, você ora? Ele falou: não, então você não está orando sem cessar. Ele falou: mas quando você come, você ora também? Não. Então também você não está orando sem cessar. E aí, né, para meio que desmascarar essa hipocrisia do eu oro sem cessar e tudo mais. E aí ele falou: olha, com o fruto do meu trabalho eu dou dinheiro para quem precisa, e essa pessoa ora por mim, eu tenho próximos que oram comigo, então o orar sem cessar é um orar em comunhão. Então eu oro, você ora, você ora, você ora, então a nossa oração como um todo é uma oração sem cessar. Que também, assim, é bonito, tá, mas eu acho que é uma discussão, para mim, me pareceu uma discussão meio inócua, assim, esse negócio do orar sem cessar e tal. Mas o que o Henri Nouwen fala é isso, ele fala nesse exercício de você orar a Deus em todos os momentos e ter a oração e essa comunhão com Deus como algo que seja natural para você no seu dia a dia. Essa foi a forma que eu recebi essa oração incessante. Então a gente tem a oração breve e repetitiva, a oração incessante, né, e elas se complementam, né, não é que faz uma ou faz outra, é meio que um laço. Posso falar uma coisa? Pode. Eu queria te agradecer por trazer essas perplexidades suas. Que essas aulas não vão funcionar se a gente ficar só na proposta do novo. É o que você está fazendo, é uma resposta. Uhum. O que você acha que dá para fazer? O que é meio maluco para você, etc. Eu não tenho essa experiência do que é orar sem cessar. Mas o que eu acho é que na nossa cabeça tem uma tendência a gente fazer coisas sem cessar. Se sentir perseguido, se sentir amargurado, sabe? Nutrir um ódio contra alguém. Existem coisas na nossa vida que são quase sem cessar. É como se fosse um sentimento. Assim, ansiedade, né, que fica... Uma fala primordial, por exemplo, fulano me traiu, entendeu? E isso fica sem cessar. Então, eu só pensei nisso, que existem coisas na nossa vida que a gente podia dizer que eu já tenho coisas sem cessar na minha vida. Sim, não pensei nisso, mas acho que pode de fato ser a aproximação da comunhão com Deus e a substituição dessas não cessâncias na nossa vida pela comunhão e pela oração, pelo contato com Deus. Sim, eu acho que faz todo sentido, e para mim muito mais sentido do que dos exemplos que ele deu. É interessante o que ela está sugerindo, porque existe bastantes evidências, né, de que as pessoas possam ter uma espécie de culminação assim, emocional, intelectual, não é isso? Chamado pensamento obsessivo, às vezes, ou pensamento disfuncional. Né? Eu estou devendo isso, eu preciso fazer aquilo, eu não entreguei aquele trabalho. E o cara está sempre, em qualquer lugar que ele vai, ele está com aquela sensação
de que ele está, por exemplo, em dívida sobre um trabalho que tem que entregar dentro de alguns dias, né? Ou que ele tem a necessidade de controlar tudo. Isso. Então, o que seria essa experiência substitutiva? Eu acho que o Tatiana está perguntando. Que seria uma espécie de plano de fundo, ou como de raios cósmicos, né? Os raios de fundo assim, que estão tomando a sua vida. Mas eu acho que esse ângulo eu acho extremamente mais palpável para mim, pelo menos, para a nossa realidade, porque se eu sou capaz de ter esses sentimentos incessantes, ruins, né, ou talvez não tão saudáveis, eu sou capaz de ter sentimentos bons e comunhão com Deus da mesma forma. Então esse exercício do knowing é um pouco, talvez você forçar essa substituição, ou pelo menos você fomentar essa substituição. E aí sim. 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 Porque tem essa coisa repetitiva, né? Eventualmente ela pode ser quebrada, né? Eu acho que ela é para ser quebrada. A oração repetitiva não é que minhas orações vão ser só assim, mas eu acho que é no contexto do caminho do coração, no contexto da comunhão. Aliás, esse é outro comentário, né? O Sérgio mencionou, tem um livro, né, do Richard Foster sobre oração, que ele lista milhões de tipos de oração. Oração assim, oração Y, oração feita de tal jeito, blá blá blá. Essa oração da mente, do coração, ela não é, olha, todas as suas orações têm que ser assim, tá? A partir de agora está aqui a receita, todas são dessa forma. Pelo contrário, acho que é isso, é um exercício de rompimento com o que a gente está experimentando hoje. E por isso que é uma disciplina, porque a partir do momento que a gente repete isso e que a gente faz uso dessa, né, a gente toma esse caminho do coração e faz uso dessa rotina, para intensificar a nossa comunhão com Deus, que também vai se refletir com outras orações e outras formas de nos relacionar com Deus, que não é essa aqui, mas essa é uma intenção, a intenção desse rompimento. Tem toda a razão. Eu posso contar uma experiência aqui? Quando eu morava em Londres, eu fazia parte de um grupo de oração, de estudo bíblico, só de mulheres. E uma vez por semestre, esse grupo ia para um mosteiro passar o dia, e era um dia que você levava só a sua Bíblia e você ficava 3, 4 horas de manhã, depois almoçava e depois ficava mais 2, 3 horas, tudo em silêncio. Certo? Você não era para você conversar com ninguém, era para você ficar ali meditando, lendo e tal. Quando me contaram, me convidaram para ir, eu achei assim uma experiência. Uau! Primeira vez que eu fui, meia hora depois, me deu uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e as freiras tiveram que me dar um remédio e eu fui deitar e dormir, certo? Porque eu não aguentei a barra de ficar tanto tempo em silêncio e tal, certo? Era um lugar lindo, você podia ir para a biblioteca, tinha capela, tinha jardim. Eu não aguentei, dormi o dia inteiro lá. Quer dizer, depois outras vezes eu fui, foi difícil, mas sem enxaqueca, tá? Mas essa dificuldade de você... Eu vou dedicar esse tempo agora para isso. E eu vou dedicar esse tempo para os meus próprios pensamentos, assim, né? Para eu começar a me olhar. Esse é o grande pano de fundo aqui da história, né? Eu tinha até mencionado mais para frente, eu ia até falar um pouco sobre isso, mas a gente sempre pensa assim, né? Como que o Satanás vai me tentar? Né? Como que ele vai me afastar de Deus? Né? Quais são as artimanhas que vão ser utilizadas? Ele vai me tentar com uma comida que eu não posso comer porque eu vou ser guloso. Ou então vai aparecer um homem ou uma mulher maravilhosa que vai me seduzir e essa é a tentação, está ali, ó, se aponta, a tentação. Mas eu acho que esse trabalho, né, essa tentativa constante de Satanás de nos separar de Deus, né, ou de manter a separação nossa com Deus, é justamente de nos sobrecarregar sutilmente com um monte de coisa que nos distrai
de nós mesmos, assim. E se os pais do deserto, que não tinham nada de distração comparado com hoje, já enfrentavam esse problema, ou seja, minha vida me traz muita coisa que me impede de olhar para mim mesmo e olhar para Deus, imagina a gente agora. Eu fiquei pensando sabe aquela história do caranguejo que entra vivo na água fria, você liga o fogo, ele não percebe que está esquentando, e quando ele vê, está fervendo a água, ele morre. É mais ou menos isso, né? A gente vai progressivamente se sobrecarregando com informações que individualmente elas não são necessariamente prejudiciais. Só que no contexto, a gente está tão inundado de informação que não sobra tempo e nem vontade, né? Mas porque isso vem em contra a vontade nossa de não se conhecer, mas não sobra tempo para nada. E isso é uma grande artimanha e uma grande forma de sutilmente nos afastar de Deus e dessa comunhão. E o que se propõe aqui, que é uma coisa eterna, né? Se isso era válido no século II, imagino que é muito válido hoje também. Então é isso. Esse eu acho que é um grande pano de fundo para essa demanda dos pais do deserto. Eu acho que o ponto principal é a disciplina mesmo. Você fala que não tem por isso que falam que disciplina é liberdade. Porque ter disciplina é exatamente ponderar no seu dia para que você consiga fazer as coisas que são importantes e que precisam ser feitas. Exato. E não fazê-las no sentido de que eu tenho liberdade para fazer tudo, você vai sempre estar ocupado. E o estar ocupado, eu acho que é muito desse mundo, dessa época, da artimanha, é muito do tipo, quanto mais ocupado você fica, e com N coisas, menos comunhão você tem. Com o celular, é mais para você ficar longe do foco, longe do que aquilo que importa, longe das coisas que realmente têm valor na vida. É isso, é exatamente isso. E aí, voltando então, à terceira forma dessa oração no coração, é a oração que tudo inclui, né? É a oração inclusiva. E aí entra aquela oração em que, a partir do momento em que eu consigo a solidão, o silêncio e a comunhão com Deus, né? E eu me enxergo, eu entro em contato comigo mesmo e eu me coloco diante de Deus, eu estou tão exposto que tudo o que eu sou está diante de Deus. Inclusive o meu próximo, né, as minhas preocupações com outras pessoas, com meus colegas, tudo isso está dado, né? Aquela história um pouco fora de contexto, mas do gemido inexprimível, né? Que você não precisa falar. Você já inclui todo o seu ser está incluído nessa comunhão com Deus, e Ele te enxerga e você enxerga a Deus, e você inclui tudo na sua prece. É a oração em que a gente tem tamanha comunhão e que tudo, né, eu não preciso de palavras para orar, eu me coloco diante de Deus. E então essa seria a oração, a terceira forma dessa oração do coração, que é a oração inclusiva, né? Que tudo inclui, que é a comunhão extrema, ou a comunhão perfeita. Só para fazer uma réplica dessa história, tudo inclui, isso é muito desafiador. Muito. É impossível você cumprir isso, né? Na prática, a não ser que você esteja sendo visto por inteiro e esteja se expondo por inteiro também a Deus. Oi? Eu acho que a fé é provada nessas coisas. Uhum. O controle, eu acho que é o contrário. Eu quero ter controle, eu preciso excessiva nas preocupações, porque a obsessividade me faz querer dominar e resolver. Quando eu perco o controle, eu acho que eu lugar E você se expõe, né? Na sua mão. É muito difícil. É tão difícil que eu acho que é isso. Você precisa dessa disciplina
Você precisa se forçar racionalmente a fazer isso para chegar num estágio em que isso possa ser minimamente possível. Eu acho que essa é a proposta que se coloca aqui. Isso exige, no nosso contexto hoje, principalmente, exige disciplina para que a gente tenha essa liberdade de abrir mão das coisas. E é muito difícil. Assim. E, então, só terminando essa parte, esse é o contexto. Né? Esse é o contexto do que ele fala da oração da mente. Esse é um caminho que ele propõe para a gente tentar chegar no que é essa oração de comunhão perfeita com Deus. Então é a oração breve e repetitiva. Então é aquele momento em que você está em silêncio, você está só, e você faz repetições de orações breves e repetitivas para ir condicionando, né, a sua mente a entrar nessa comunhão, a descer até o coração. E para te descolar do que seria aquela oração que você está pensando palavra por palavra certinho, eu tenho que falar isso, depois conseguir esse descolamento. É um exercício mesmo, na minha visão. A segunda é a oração incessante, que aí eu vou usar a sua definição, porque eu gostei muito mais do que as outras estavam lá, mas é essa questão de você fazer o exercício de substituir as suas próprias demandas incessantes internas, suas aflições, aquilo que fica perene na sua vida, por uma coisa boa, por uma oração, por um relacionamento com Deus, e fazer isso progressivamente. E a terceira é a oração inclusiva, que é aquela oração que, nesse momento de comunhão total com Deus, eu me exponho de tal forma que eu não preciso falar nada, tudo que eu sou está entregue a Deus, está exposto a Ele. E tudo inclui meu próximo, inclui meus desejos, inclui os meus medos, meus erros, etc. Então são essas 3 orações, né? Pelo menos a forma com que eu enxerguei essas 3 orações da mente. Essa oração breve e repetitiva, ela pode também ser um antídoto contra as aflições do mundo, contra essas compulsões que a gente tem do mundo. Então, quando você está muito afobado, nervoso, etc., as orações curtas ficam muito fáceis de se você lembrar e falar, etc. Ela funciona como um antídoto a essa inundação de informações que a gente tem. E aí, então, o que eu fiz, né? Aí para caminhar para o encerramento da aula. Eu achei meio ruim fazer essa aula sem, de fato, tentar exercer a disciplina do silêncio, da solidão e da oração. Então, a minha proposta foi, de fato, aplicar esses conceitos, né, essas 3 formas de separação no mundo no meu dia a dia, ou pelo menos num período curto de tempo, né, desde quando eu comecei a preparar a aula até hoje, e falar, beleza, eu vou fazer a disciplina do silêncio, da solidão e da oração para me preparar para a aula. E aí eu listei todos os problemas que eu enfrentei ao longo desse tempo para fazer esse tipo de exercício. E aí, então, essa parte é um pouco mais narrativa do que aconteceu, mas... Então, a primeira coisa que eu percebi isso no primeiro dia. A preparação e a disciplina são, de fato, fundamentais. Não é só porque é legal falar que tem que ter disciplina, e é super difícil. Nos 2 primeiros dias que eu fui fazer os momentos de silêncio, solidão e oração, a Laura estava viajando. Então, eu já comecei com uma facilidade, porque eu não tinha que administrar nenhuma pessoa perto de mim em casa. E isso era bom. E aí eu falei, bom, beleza, vamos aproveitar esse momento em que eu não tenho essa interação, porque vai ser mais fácil ficar só. E isso foi numa segunda-feira. E aí eu decidi que eu ia fazer isso na segunda-feira de manhã, porque para mim, de manhã é mais... Acho que minha cabeça está menos elétrica do que à noite. Então, de manhã eu consigo entrar mais fácil nessa questão de silêncio, de paz, etc. Só que eu dormi muito tarde no domingo. Então eu acordei tarde na segunda.
E aí quando eu acordei, já não dava mais tempo de eu fazer o silêncio, etc. Eu falei, então eu vou fazer à noite. E de manhã já acabou, eu fui direto para o trabalho e não consegui fazer esse tempo de silêncio e solidão de manhã. E eu fiz isso à noite. Então a primeira conclusão, a preparação é fundamental. Né? Se você vai fazer essa meditação de manhã, durma bem ou durma cedo no dia anterior, porque senão você vai acordar cansado e não vai ter tempo de fazer isso de manhã. Só que é o seguinte, aí o ponto 2, que é o estado mental e a agitação. Quando eu fui fazer isso à noite, eu demorei muito tempo para conseguir ficar calmo e quieto. Porque eu cheguei em casa, e aí o ponto negativo da Laura não está lá. Eu cheguei em casa e tudo eu tinha que fazer. Né? Porque a gente divide muitas coisas. Mas quando ela não estava lá, então todas as coisas ficaram comigo. Então eu cheguei em casa e fui fazer uma série de coisas que me deixaram tão agitado quanto eu estava no trabalho. E a hora que eu fui parar para fazer silêncio, eu já estava a máquina vai apitar ali, então eu não vou começar agora, porque vai apitar daqui a uns 15 minutos, deixa a máquina terminar, daí quando ela terminar eu começo a fazer oração. Então, essas coisas, elas parecem bobas, mas elas prejudicam muito o seu exercício de disciplina. Você precisa de uma renúncia bem dedicada para você fazer isso, e isso que eu ainda não entrei na parte que ela voltou. Aí, então, essa parte do estado mental e do exercício é fundamental também, você ter tempo para se acalmar, antes de tentar começar com esses exercícios de oração. Aí entra a parte 2, a Laura voltou. E, bom, a Laura voltou doente, voltou virada do avesso, e aí foi uma rotina super difícil de hospital e tudo mais. Mas não foi nem esse muito o ponto. O ponto é que, o terceiro ponto que eu listei aqui, que é a compreensão do próximo, né, ou a compreensão de quem convive com você. Se não tiver essa compreensão, é muito difícil também você fazer esses momentos de silêncio e de oração. Eu conversava com a Laura, né? Isso é uma coisa que o Sérgio falava também, repete muito na nossa reunião de grupo, assim, tipo, eu avisei a Mirta que agora eu ia fazer oração. Então eu avisava a Laura que eu ia fazer oração. Eu falei, Laura, eu vou fazer um momento de silêncio, etc. E a Laura é super respeitosa nesse ponto, assim, e faz de tudo para não incomodar. Mas esse convívio com quem está com você e com quem divide o tempo com você é muito importante, né? Ter esse acerto. Porque senão é aquela história, você está fazendo um negócio, a pessoa abre a porta, entra, não, só vim pegar um negócio aqui. Aí volta e fecha a porta, aí liga a TV, está alta. Então você está fazendo silêncio aqui, mas a pessoa está ouvindo a TV em volume alto ali, você não consegue se conectar, daí você começa a ficar bravo, etc. Então, esse acordo com quem está com você é muito importante. Quarto ponto que eu notei é o local que você faz e a postura que você tem, postura física mesmo, que você tem ao fazer esses momentos de silêncio, de oração e solidão. Eu gosto muito da minha cama. E aí eu comecei a fazer uns momentos de oração deitado na cama, né, bem confortável. Mas não era momento de sono, tá? Não era tipo 11h30, vou deitar e fazer meu silêncio. Não era isso, era uma coisa mais assim, no meio da noite, tá? Não adianta, assim, para mim, pelo menos, aí cada um tem o seu, né? Mas para mim é engraçado. Quando eu tô deitado, parece que a minha cabeça entra num modo do tipo, vale tudo. Então eu vou pensar, vou viajar, vou fazer. Quando eu percebi, eu estava pensando coisa nada a ver, assim, e era muito difícil puxar de volta. Então eu comecei a fazer sentado os momentos de silêncio na cama, que é gostoso lá. Mas e eu gosto, né? O local para mim é importante. O meu quarto ele é confortável para momentos de silêncio. A edícula lá de casa não é um lugar frio que eu não gosto de ficar lá. Então eu não faço lá, embora, né, geograficamente seja até melhor fazer lá. Então o local e a postura que a gente adota são fundamentais para isso e para mim fizeram muita diferença. A partir do momento que eu comecei a adotar certas posturas ficou muito mais fácil. E outra coisa são os pensamentos. É bom que os pensamentos venham, eu acho que isso é uma coisa inevitável e não se deve lutar com isso. Na hora que você ficar quieto vai vir uma enxurrada de coisa.
Mas eu tentava fazer uma separação do que era pensamento e o que era lista de pendência. Então essa separação foi muito boa para mim, porque toda vez que eu começava a vir com lista de pendência, então tem que ligar para fulano, não fiz o exame tal, tem que marcar, isso eu jogava fora. Falei, não, isso eu não vou pensar. Agora, quando começava a vir preocupação, começava a vir, essa eu deixava. E eu entrava naquilo que veio. Teve uma vez que eu fiz um momento de silêncio, e a única coisa que vinha para mim eram nomes de pessoas. Então a minha oração repetitiva foi uma oração de nomes de pessoas, sem citar qual era o problema, mas foi uma oração de nome de pessoas. Então eu fiquei assim, eu não sei quanto tempo eu fiquei fazendo isso, mas eu fiquei listando o nome de pessoas que vinham para mim como pessoas que eu estava me preocupando. E eu não forcei isso foi legal. Não foi uma coisa de, então hoje eu vou sentar e vou fazer nomes. Tá bom, nomes. Não, veio e eu comecei a falar nomes de pessoas, tal. E foi muito legal. Então, essa questão dos pensamentos também pegou para mim. Quando é checklist eu joguei fora, quando era pensamento eu deixava vir. E foi legal, eu tive experiências diferentes. Agora, no frigir dos ovos, de lá até aqui, eu acho que eu consegui fazer momentos reais de silêncio em, 25% dos dias. 30% dos dias. Foi super difícil. Foi muito complicado. Tem aquela história, o Sérgio falou na aula dele, do encontro no final da tarde, aquele pôr do sol e a senhora que ia na porteira e se encontrava com Deus, que não sabia ler, não sabia escrever. O menino da porteira. Eu não lembro quem que era lá, mas é o encontro no final da tarde. Esse encontro no final da tarde, para mim, não vai. Eu não consigo. Mas no começo do dia, para mim, fica mais fácil. Porque os pensamentos que vêm para mim no começo do dia, eu acho que são mais tranquilos. Então, acho que é muito também de você encontrar a sua disciplina, mas aí que tá. Encontrar a disciplina não quer dizer que a minha disciplina é flexível. Leonardo Boff, é isso aí. Então, toma um café. Tá. Então, eu acho que a disciplina tem que ser fundamental. Se eu conseguir fazer isso em 30% dos dias, foi porque nos outros 70%, todas essas coisas que eu listei ganharam de mim. Isso que eu não listei celular, essas coisas assim de ver mensagem, ficar vendo um filme até tarde da noite, aí você está tão cansado que não dá mais tempo, você vai dormir, porque senão você tem que acordar. Eu nem cheguei nesse ponto das coisas que eu me alimento para não ter que lidar comigo mesmo. Mas eu cheguei esses itens foram os itens que me chamaram a atenção, e eu acho que a disciplina realmente é fundamental. A quebra. Tem que haver uma quebra, Se a própria essência do que é proposto aqui é a essência de ruptura com o que acontece. Então você tem que, de fato, promover essa ruptura. E a ruptura do tempo, ela é fundamental. Você quebra o seu tempo para fazer isso. Eu não consegui, mas o legal é que, pelo menos, eu não encarei isso como um exercício e depois de hoje eu estou livre, não preciso mais fazer. Eu acho que foi positivo. Eu pretendo continuar fazendo isso porque eu gostei. Então, não foi tão forçado quanto eu achei que fosse ser. E aí foi bom. Então, esses foram os pontos que eu encontrei. Então, como conclusão, a disciplina é fundamental para esse momento, porque a gente está condicionado a nos sobrecarregar com tudo que nos impede de fazer silêncio e de nos encontrar conosco mesmo. Aquele negócio que eu falei, das estratégias de tentação, eu acho que a gente já comentou, eu acho que a sobrecarga de informação é uma excelente estratégia para nos manter afastado de Deus. Então, se a gente tiver controle sobre a quantidade de informação que a gente escolhe comer, é melhor. Aliás, um grande ponto isso. Essa tentação, essa sobrecarga de informação, ela não é necessariamente ruim. Não é que as coisas com as quais a gente se ocupa são ruins.
Eu me ocupo em cuidar da minha casa. Não é ruim cuidar da minha casa. Eu me ocupo em passar tempo com a Laura. É bom passar tempo com a Laura. Só que na somatória das coisas, as coisas, né, o gasto positivo e o gasto negativo, porque tem o gasto negativo, né, eu me ocupo em ficar olhando o WhatsApp o tempo inteiro. Eu considero isso como um gasto negativo de tempo. Ele é indiferente se o tempo eu estou ocupando com coisas boas ou ruins, ou coisas que são nobres ou menos nobres. Eu estou ocupando o tempo. Então eu tenho que romper com a ocupação do tempo, seja ela positiva ou negativa. Aliás, só uma dica, a nova atualização do iOS, o Lucas me falou do iPhone, agora tem um rastreamento de quanto tempo você passa usando o seu telefone. Então você tem você abre uma página que fala, você ficou X minutos por dia em social media, você ficou X minutos vendo o WhatsApp, os aplicativos que mais te enviam mensagens são esse. Ele faz um raio-x do seu uso pessoal do celular. Eu acho que isso é interessante no sentido de você olhar e ver como que você está gastando o seu tempo ali e pode te dar um indicativo onde você pode cortar a coisa, entendeu? Eu acho que nesse ponto é positivo. Já que você falou dessa função, ela tem uma coisa interessante, realmente isso é um problema, porque uma das coisas que esse aplicativo faz, esse OS, é você colocar um controle para as crianças, então você consegue colocar um conteúdo que ela pode usar durante um tempo ou em um determinado horário. E para algumas pessoas, para os adultos, você fala o seguinte, você fala assim, olha, me proíbe de usar tal aplicação nesse período, quando eu chego em casa, porque se você está viciado, realmente não existe isso. Você está viciado num tipo de jogo, numa aplicação, você fala, não, eu quero dar um basta, e esse aplicativo te ajuda a dar um basta. Você está colocando o controle de volta nas nossas mãos, né? Que é isso que a gente quer, controle. A metáfora do controle da televisão é interessante nesse ponto. E, bom, então é isso. E aí, tem duas coisas que eu quero falar antes de terminar. Então, e aí tem me deu uma nova visão sobre o eis que estou à porta e bato, né? Que de fato, Cristo está batendo na porta, que a gente está muito ocupado para atender. Então, a gente não está ouvindo às vezes, porque a gente está ouvindo um monte de outras coisas. Eu acho que é uma boa resposta para reforçar a verdade desse versículo, né, dessa palavra. E aí, então, o que eu encerro aqui é esse convite dele à disciplina, para você encontrar o caminho do coração, né? Tanto o silêncio, quanto a solidão, quanto a oração, para mim são formas, ainda que logicamente concatenadas, mas são formas da gente exercer a disciplina e da gente se encontrar com Deus. O convite é esse, de utilizar essas formas para encontrar e para de fato ter esse encontro. Então esse é o encerramento da parte da oração. E aí, só para terminar, porque são 11 horas já, eu vou ler, e esse negócio que eu vou ler, ele não é nenhum texto, nenhuma parábola, nenhum texto cristão, nem nada, mas é uma coisa que eu li, e é uma coisa que é um conto que foi escrito, né, por uma pessoa, e ele mostra como esse desejo nosso, ele não é necessariamente um desejo dos cristãos, ou, né, eu acho que é um desejo da humanidade como um todo, só que a gente não percebe isso. E aí eu vou só ler isso aqui, só para a gente encerrar, para ficar mais leve também o negócio. Mas o texto, né, o título é a história de um personagem que chama Walt Grace, ou Walter Graça, mas é americano, né, então ele chama Walt Grace. Eu vou ler aqui, vamos lá. Walt Grace, odiando desesperadamente a sua situação, sonhava em descobrir um novo espaço e se enterrou vivo no seu porão. Sua língua no canto da boca significava que ele estava trabalhando no deslocamento e o que seria necessário para sobreviver. Porque quando esse mundo já deu para você, o que vem a seguir depende de você. A sua esposa falou para os seus filhos que ele tinha enlouquecido.
Seus amigos falaram que ele ia falhar se ele tentasse. Mas com a determinação de trabalhar duro e com um cartão de biblioteca no bolso, ele fez uma viagem com um submarino caseiro de hélice para que cabia um homem só. Naquela manhã, o mar estava bravo, e eu não estou brincando. As ondas eram tão grandes quanto as ondas que ele tinha visto nos seus sonhos mais profundos em casa. Mas da terra seca ele empurrou até a areia molhada, fechou a escotilha com uma mão e saiu pedalando sozinho. Porque quando esse mundo já deu para você, o que vem a seguir depende de você. E pela primeira vez na sua vida, houve silêncio, enquanto ele aprendia como se virar na maré. E o céu estava flamejante quando ele subiu para tomar ar na sua viagem com um submarino caseiro de hélice para um homem só. Uma tarde, quando semanas haviam se passado desde a sua partida, a ligação que ela esperava receber finalmente chegou. Ela aceitou a notícia que nunca esperou. O operador conectou uma chamada de Tóquio. Porque, quando esse mundo já deu para você, o que vem a seguir depende de você. Agora, os seus amigos falam dele quando estão bebendo, no bar que tem o seu nome na lateral. E eles sorriem quando eles podem, quando falam do homem que fez uma viagem de submarino caseiro de hélice para um homem só. É uma historinha, né? Assim, é um conto, mas que mostra esse anseio que a gente tem do barulho que está em volta da gente, que às vezes a gente precisa da solidão para se encontrar. E é uma história, né, laica, mas eu acho que reflete um pouco essa sensação nossa de estar sempre sobrecarregado. E embora eu ache que essa história tem um pouco do viés de o controle está na sua mão, o nosso viés é que muda. O nosso controle está na mão para permitir que a gente se largue, para a gente conscientemente se largar, e não para a gente tomar mais controle das coisas. Mas eu acho que é essa a mensagem, assim, a gente tem que usar o nosso controle para a gente abrir mão e conseguir se abrir e se largar. É isso. Comentários, dúvidas, então estamos abertos. Só queria falar uma coisa sobre a relação, que é uma coisa que eu não falei, né? Que é nas cartas de Ferro, ele fala o seguinte, que é uma briga, né? Ele está ensinando um diabinho a ser bom diabo. Então ele fala, o aprendiz chega para o mestre, que é o morcegão, e fala assim, olha, nós perdemos a batalha. O paciente, ele recebeu a Cristo, ele aceitou Jesus, e agora ele vai ser um cristão, perdemos a batalha. Aí o morcegão fala, calma, nós não perdemos a batalha apenas começou. Ele fala, agora, quando o paciente for orar, faça com que ele seja o foco da oração, e não o nosso inimigo. E aí a nossa batalha também. É isso aí. Então é isso. Se tiverem comentários ou dúvidas, podem falar, mas eu acho que também a gente está meio que em cima da hora. Ok? Então, alguém quer orar para a gente encerrar? Uma oração do coração, não da mente, não, estou brincando. Alguém quer fazer uma oração? Eu posso terminar e eu fazer aqui uma oração. Então, vou orar. Senhor, obrigado pelas vidas aqui, por essa aula, pelos momentos que a gente tem. Tem misericórdia da gente. Derrama teu Espírito, abre os nossos ouvidos, Senhor, nós queremos te escutar. Em nome de Jesus, amém.